dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma videoaula do curso de sonorização e operação de mesa de som. Esta é a videoaula número 7, parte 3 do módulo de diagrama e conexão. Nesta videoaula falaremos sobre DirectBox e PowerPlay. Vamos ao nosso quadro negro? Chegamos aqui ao nosso quadro negro. Agora vamos falar sobre DirectBox. Para que serve o DirectBox? Qual a função? O DirectBox é um equipamento que fica entre os instrumentos e a mesa de som. Ele tem basicamente duas funções. Eu vou explicar as duas, uma de cada vez. A primeira função do DirectBox é transpor o cabo dos instrumentos, que é um cabo não balanceado, para um cabeamento balanceado. Para que isso? O cabo não balanceado, ele permite uma distância curta entre o instrumento até a mesa de som, sem que haja ruído ou interferência. Transpondo o cabo não balanceado através do DirectBox para um cabo balanceado, eu consigo ter uma distância bem maior entre o instrumento e a mesa de som, sem que apareça interferência ou ruído. Muitas vezes o cabo, por ser muito longo, o cabo não balanceado, ele acaba até virando uma antena e acaba sintonizando até canais de radiofrequência na região. Ok? Então a primeira função do DirectBox é transpor do cabo não balanceado por cabo balanceado. Daqui a pouco nós vamos entender um pouco isso melhor, tá? E a segunda função do DirectBox? A segunda função do DirectBox é mudar ou transpor o nível de sinal do canal de entrada da mesa, ou seja, fazer casamento de impedância. Quando você tem uma mesa digital, os canais de entrada são a nível mic e os instrumentos soltam sinal a nível linha. Vamos avançar o slide para entender um pouco melhor. Aqui nós temos o DirectBox, a parte da frente e a parte traseira. Antes de dar mais detalhes sobre a conexão, deixa eu explicar cada entrada e saída e cada controle que nós temos aqui no DirectBox. Vamos começar pelas entradas. Aqui nós temos duas possibilidades de entrada, através de conector P10 ou através de conector XLR, ok? Aqui você vai entrar com seus instrumentos, tá? Que usam nível linha. Link é uma cópia fiel do sinal que está entrando. Então, o mesmo sinal que eu estou conectando aqui no P10 ou no XLR, eu estou mandando nessa saída link para mandar, por exemplo, para um retorno, para um cubo, para um monitor seu, ok? Então, é o mesmo sinal, sem tratamento, sem amplificação, sem redução. Antes de eu falar desses dois botões, vamos entender agora a saída. Aqui nós temos o conector de saída, output. Lembrando aquela mesma regra, se aqui é um conector macho, eu estou soltando o sinal aqui. Se aqui é um conector fêmea, eu estou entrando com o sinal. Isso tem que ficar bem entendido por nossa parte, ok? Então aqui é o sinal de saída que eu vou encaminhar para a mesa de som. O que mais nós temos aqui? Nós temos aqui um botão que você coloca in ou out, tá? Que na verdade isso aqui está ligado à alimentação do DirectBox. O DirectBox pode ser alimentado de duas formas. Eu posso colocar nesse compartimento aqui, ó, uma bateria de 9 volts, tá? Ou ele pode ser alimentado pela energia fantasma, Phantom Power, vindo da mesa de som. Esse botão aqui serve para eu mudar a alimentação que eu estou usando para o DirectBox.
se é a energia da bateria de 9 volts ou se é a energia do Phantom Power. Se essa luz estiver piscando, significa que ela está chaveada para usar a alimentação da bateria. Se ela ficar acesa direto, significa que ela está usando a energia fantasma ou Phantom Power fornecido pela mesa de som. Esse outro botão é um botão de aterramento. Aqui você define se a saída vai ter o mesmo aterramento do instrumento que está conectado na entrada ou se ele está isolado. Eu tenho um aterramento do instrumento e eu tenho um aterramento da mesa de som. Quando usar um ou outro, na verdade você vai ter que experimentar. Você vai ter que ligar os instrumentos, se achar que está com um ruidinho a mais, um sinal de distorção, você aperta para aterrar entrada com saída e testar o que te dá o melhor retorno, ok? Bem, e esses dois últimos botões que eu deixei para o final? Aqui é a atenuação. Eu tenho dois botões, se eu aperto um, eu tenho uma redução ou uma atenuação de 20 decibéis. Se eu aperto os dois, eu tenho uma atenuação de 40 decibéis, ok? Vamos entender um pouquinho, para entender essa redução, vamos entender um pouquinho da questão das conexões, dos dois tipos que eu comentei. O DirectBox sendo utilizado para transpor de cabo não balanceado para cabo balanceado, e o DirectBox sendo utilizado para casamento de impedância. Vamos à primeira função. Quando eu tenho uma guitarra com cabo P10, P10 e eu conecto aqui, o cabo que vem da guitarra é um cabo não balanceado. Se a mesa de som estiver longe e eu tentar colocar um cabo de 20, 30 metros para levar o som da guitarra até a mesa de som, o som que chegar na mesa de som vai estar um pouco distorcido e possivelmente com um pouco de ruído, podendo até o cabo estar funcionando como antena e até capturar som de radiofrequência de alguma rádio ou TV da região. Ok? Quando eu uso o DirectBox, eu coloco um cabo P10 de 2, 3 metros da guitarra até o DirectBox, que está ali do lado do instrumento. Quando eu falo guitarra, guitarra, teclado, violão, ok? E do outro lado do DirectBox sai um sinal balanceado. Vocês já viram nas aulas anteriores o que é um sinal balanceado? É um sinal onde que eu tenho duas fases do sinal gerado, tá? Uma positiva e uma negativa, e que através de uma mágica aí da eletrônica, ela chega lá na mesa de som sem ruído, ok? Voltem, quem não se lembra o que é balanceado, voltem aí às aulas anteriores para entender, tá? Nós falamos sobre cabo balanceados na aula número 2, tá? Então, a primeira função é essa, transpor de um cabo não balanceado para um cabo balanceado para evitar ruído ou interferência e eu chegue na mesa com sinal puro do instrumento que eu conectei aqui. Perfeito? Bem, a segunda função. As mesas analógicas, elas vinham com entrada com sinal mic, e no mesmo canal, entrada com sinal linha, ok? Então, no mesmo canal, eu tinha os dois tipos de entrada, tá? Então, se eu tinha um equipamento para conectar ao canal de entrada que fornecia um sinal mic, que vai de 0,02 volts até 0,24 volts, eu conectava no canal, na entrada mic. Quando eu tinha um sinal de instrumento, que basicamente aqui é microfone, tá? Quando eu tinha um sinal de instrumento, que ele fornece um sinal nível linha, que ele vai de 0,24 até 24 volts, eu conectava na entrada line, na entrada linha, tá? Por que isso? A pré-amplificação do canal é a mesma. Eu não tenho um pré-amplificador para entrada mic e um pré-amplificador para entrada line. O que acontece, na verdade,
quando eu coloco um equipamento nessa entrada line, existe um atenuador que abaixa em no mínimo 20 decibéis do nível do sinal para poder entrar no pré-amplificador desse canal com a mesma intensidade que se eu tivesse conectado no canal, na entrada mic, ok? Então eu tenho, na verdade, quando eu conecto aqui, uma redução do sinal antes de entrar no pré-amplificador, e aqui não, tá? Bem, e nas mesas novas? Nas mesas novas, mesas digitais, ela já não vem mais com a entrada sinal line ou conector P10. Ela já vem com um sinal nível mic, tá? Com conector XLR, fêmea, tá? Desta forma, para poder conectar um instrumento direto na mesa, eu sou obrigado a passar pelo DirectBox para transpor um sinal do instrumento que é nível linha para um sinal nível microfone. Se eu não fizer isso e criar um cabo lá P10 de um lado, XLR do outro, ligar direto no instrumento, o sinal vai chegar muito forte na mesa de som. Eu vou ter que trabalhar com os ganhos no mínimo e os faders no mínimo para o som não ficar rachando e estourando na saída. Então, com a utilização do DirectBox, eu faço um casamento de impedância para que eu não corra risco de, ao longo do tempo, acabar danificando os canais de entrada da mesa. Ok? E para que serve esses dois botões? Esses botões estão relacionados exatamente com esse casamento de impedância. Para você sentir se você vai precisar reduzir 20 decibéis ou 40 decibéis, é só encaixando o equipamento, configurando, alinhando ele lá na ponta e depois testando. Ou seja, inicialmente eu encaixo aqui a guitarra, o violão, o teclado, deixo os dois botões sem pressionar e avalio como é que está chegando o nível lá no meter da mesa. Se estiver chegando muito forte e o ganho estiver baixo, eu tenho que vir aqui e apertar pelo menos 20 decibéis para que o sinal chegue mais fraco na mesa. Aí eu avalio de novo. Se mesmo assim abaixei 20 decibéis e o sinal continua chegando muito forte, eu ainda posso reduzir mais 20 decibéis, no total 40 decibéis, tá? Aqui, para você saber se tem que reduzir 20 ou 40, como nós já falamos, tem que ligar os equipamentos, testar e encontrar a melhor configuração. De equipamento para equipamento muda muito. Você pode ter duas guitarras lá e uma fornece o som mais forte que a outra, dois violões a mesma coisa, ok? Bem, então o DirectBox possui essas duas funções. Voltamos aqui ao nosso diagrama e vamos falar agora sobre PowerPlay. O que é o PowerPlay? Para que serve o PowerPlay? O PowerPlay é um distribuidor de retornos. É um equipamento que facilita eu enviar os retornos da mesa para o púlpito, para mandar o sinal de retorno para as caixas de piso ou para os fones de ouvido. Os canais de retorno são enviados para o púlpito através da medusa. E eu envio aqui para o meu lado esquerdo 6 cabos XLR para 6 entradas no retorno esquerdo e mando 7 cabos XLR P10 para o meu PowerPlay da direita, para as 7 entradas da direita. Vamos ver um pouquinho mais sobre PowerPlay. Bem, aqui nós temos o frontal do PowerPlay, com todos os controles, e a parte traseira. Essa versão do PowerPlay é o PowerPlay Pro 8. Ele possui controle para 8 canais de retorno, ou para 8 fones de ouvidos, ok? Antes de entender aqui as configurações, ajustes, habilitações, vamos entender as conexões. O PowerPlay, ele permite você ter entradas individuais vindo de cada um dos canais da mesa. Por exemplo, canais de saída, canais de retorno. Aqui nós temos o canal de retorno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então aqui eu posso pegar o retorno 1 da mesa, conectar aqui na entrada e na saída aqui é o fone de ouvido e assim por diante. Aqui é o sinal que vem da mesa do retorno 2 e aqui vai para o fone de ouvido ou para a caixa de peso e assim por diante. Mas o PowerPlay permite também eu usar um único canal e mandar esse mesmo sinal para vários fones de ouvido ou caixas de peso, que eu usaria a conexão desse lado, tá? Então aqui eu posso mandar, vindo da mesa, um sinal mono, de um canal vindo da mesa, ou posso colocar um canal estéreo vindo da mesa, ok? E esse mesmo sinal vai ser replicado para as 8 saídas. Exemplo, eu só tenho disponível na mesa um único canal de retorno, tá? Eu encaixo aqui e consigo mandar o sinal para 8 fones de ouvido, tá? Esse PowerPlay, ele permite eu ter até 2 entradas. Então, se eu tiver 2 canais da mesa, eu posso criar 2 grupos. Grupo 1 e grupo 2. Aí aqui em cima eu vou mostrar, eu habilito cada saída dessa se vai receber sinal do grupo 1 ou do grupo 2. Tá? Reparem, preste atenção aqui nessa parte e aqui nesse controle. Eu vou dar um zoom para poder visualizar tanto a entrada quanto os controles de uma forma mais ampliada, ok? Então tá aqui, ó, que eu estava explicando. Aqui estão as entradas em grupo, grupo 1, grupo 2. Se eu tenho 1 ou 2 canais disponível na mesa apenas, eu posso usar essas entradas de grupo e mandar esse mesmo sinal para até 8 saídas de fone de ouvido ou caixa de peso, tá? Okay? Como funciona? Se eu estou usando a entrada de grupo, tá? Eu encaixo aqui se o sinal está vindo da mesa mono. Se está vindo estéreo, eu uso direita e esquerda, ok? Se o sinal da mesa é mono, porém com cabo balanceado, eu uso o conector da esquerda. Para quem não se lembra que é balanceado, volta em aula número 2 para ter uma visão mais clara disso, ok? Bem, vamos avaliar aqui o controle agora. Aqui eu tenho o controle, ou ganho de nível de entrada do sinal que está entrando no PowerPlay, do sinal que está vindo da mesa. Para a entrada 1, ok? Entrada 1. E o ganho de sinal para a entrada 2. Entrada 2. Perfeito? Aí eu tenho aqui 8 conjuntos de saída, numerados, que vai aqui de 1 a 8, idêntico a esse, tá? Aqui em cima eu tenho esse botão amarelo que eu defino se o sinal que vai sair aqui no fone de ouvido, um detalhe, o sinal que sai aqui e aqui na parte traseira é o mesmo sinal. Você usa o que for mais prático lá na sua conexão. Você pode usar a saída de fone de ouvido aqui ou aqui, ok? Bem, esse botão amarelo eu vou selecionar se eu estou mandando para cá o sinal vindo da entrada 1, ou o sinal vindo da entrada 2, ok? Ou um ou outro, tá? Então com esse PowerPlay eu posso criar 2 grupos e definir que dessas 8 saídas de fone de ouvido, 7 sejam do grupo 1 e 1 seja do grupo 2, ou 4 e 4, você define a quantidade e a distribuição desses grupos, ok? E aqui nós temos o volume ou ganho do sinal de saída, tá? Tanto para cá, para a parte frontal, como para a parte traseira. Como eu já falei, é a mesma saída, perfeito? Bem, mas a outra forma de eu ligar, que é conforme está ligado no nosso diagrama, eu ter canais individuais para cada saída do PowerPlay. Ou seja, eu trago lá o canal número 1 de retorno da mesa e ligo aqui, ó, no Direct Input, entendeu? Aí eu tenho uma saída aqui exclusiva do canal número 1. Então, essa saída do PowerPlay é uma expansão da saída número 1 do canal de retorno. Perfeito? Qual a vantagem de eu ter isso individualizado? Quando eu tenho individualizado, lá na mesa eu posso definir
que quem está escutando aqui esse retorno, vamos supor que seja um back vocal, eu vou deixar para ele a voz mais alta e os instrumentos e as outras vozes em segundo plano. Quando eu tenho entradas em grupo, eu já não consigo fazer isso. O sinal que vai para cada uma das saídas é a mesma. O máximo que você consegue individualmente é aumentar ou diminuir o volume de cada saída do Power Play. Outro botão é esse aqui, ó, o mono. Tá? Como eu te falei, esse Power Play ele permite eu fazer uma conexão estéreo se eu estou usando as entradas de grupo. Se eu estou entrando com as entradas individuais, o sinal é mono. Tá? Então, nesse caso, esse botão, no nosso caso desse diagrama, esse botão tem que estar pressionado e aceso, indicando que é uma conexão mono, ok? Isso se eu estou entrando pelo Direct Input ou se eu estou usando a entrada mono do grupo, ok? Vamos em frente. Voltamos aqui ao nosso diagrama. Vamos falar agora sobre as caixas de som de púlpito, de retorno de púlpito, tá? Nós temos aqui duas caixas, uma do lado esquerdo, uma do lado direito. Elas são conectadas a portas do Power Play. Vamos avançar aqui para conhecer a parte traseira da caixa e suas configurações. A caixa de púlpito que utilizamos é uma caixa de som ativa da Antera, ok? Essa caixa de som ela possui, além do controle de volume, de ganho, regulagens para grave, médio e agudo, ok? Possuímos duas entradas e duas saídas. Como eu visualizo aqui? Reparem a barra. As duas que estão do lado esquerdo são entradas, reparem. As duas que estão do lado direito são saídas, ok? Então aqui na caixa eu tenho um conector fêmea, XLR fêmea, que recebe um cabo vindo do Power Play, tá? Que pode ser via XLR ou via P10. Essa caixa ela permite sinais balanceado e não balanceado. Se eu estou usando o conector XLR, eu estou recebendo aqui um sinal balanceado. Se eu estou utilizando o conector P10, eu estou utilizando uma conexão não balanceada, ok? Bem, ela permite uma ligação em série, então eu recebo, como a outra que nós já conversamos lá da PA, eu recebo aqui o sinal vindo da mesa e posso mandar aqui para uma segunda caixa e ir montando uma conexão serial, tá? Um outro controle que essa caixa possui é esse botão aqui, ó, mic e line, que nós já conversamos anteriormente sobre o que é sinal mic e o que é sinal linha. Dependendo da posição desse botão, que é um botão interno, para que não ocorra acidentalmente uma alteração da configuração desse botão, então dependendo da posição dele, eu estou determinando que o sinal que está entrando aqui é nível linha ou nível microfone, tá? Se eu estou pressionado, o sinal é nível mic. Se eu estou com o botão solto, o sinal é nível line. Tá? O nosso padrão de configuração de ganhos o nosso padrão de configuração de ganho, volume ou equalização para essa caixa é o seguinte: volume você deixa na posição 3. Essa caixa a marcação pula 2 em 2, 2, 4. Então deixamos aqui na posição 3. Agudo, médio e grave deixamos em flat. Flat nós já sabemos que identifica 50%. Deixamos aqui no meio, ok?
Essa é a posição de trabalho para essa caixa de retorno de púlpito. Todo o controle de volume ou de grave, médio e agudo será feito diretamente pela mesa. Ok? Vamos em frente? Esta videoaula fica por aqui. Aguardo vocês na próxima videoaula, a quarta e última parte do módulo Diagrama e Conexão. Posteriormente à conclusão de diagrama, entraremos já na parte de operação da mesa de som. Até mais, fiquem na paz.